Entre os anos de 1991 e 1995, uma região rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, foi abalada por um pesadelo repleto de assassinatos e necrofilia que deixou a comunidade aterrorizada. Os culpados por esses crimes chocantes eram dois irmãos, Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, com apenas 16 e 18 anos na época. E no vídeo de hoje vamos abordar toda a história daqueles que ficaram conhecidos como os Irmãos Necrófilos. Então já curte esse vídeo, nos segue e ative o sininho para não perder os próximos casos. E para compreendermos melhor o que levou esses dois jovens a cometerem esses atos hediondos e cruéis, precisamos voltar um pouco no tempo, ao lar disfuncional em que ambos cresceram. Seu pai, um homem marcado por sua violência e alcoolismo, era uma presença constante de terror em suas vidas. O ambiente familiar era um caldeirão de conflitos, onde o medo prevalecia e a paz era uma raridade. Por outro lado, a mãe deles, uma mulher vulnerável e dependente química, estava incapacitada para cuidar de seus filhos. Essas condições diversas culminaram no abandono dos irmãos quando eram crianças. A única fonte de apoio que lhes restava era uma tia. Criados por essa tia, eles enfrentaram desafios significativos para superar o trauma de suas experiências anteriores. As cicatrizes emocionais que carregavam os empurravam por um caminho sombrio no qual o respeito pela vida humana se perdeu. Com todo esse precedente, eles trilharam um caminho sombrio que culminaria em uma série de atos inimagináveis. Tudo começou em fevereiro de 1991, onde os irmãos lançaram-se no abismo da crueldade ao cometerem seu primeiro assassinato. A vítima, uma jovem de apenas 21 anos, chamada Eliana Macedo Xavier, essa que teve a sua vida brutalmente interrompida. Eliana não tinha ideia do pesadelo que a aguardava ao cruzar o caminho dos irmãos. Usando o estrangulamento como método, eles tiraram a vida de Eliana de maneira impiedosa. Quando seu corpo foi encontrado uma semana após estar desaparecida, a cena era digna de um filme de terror. Eliana estava nua e marcada por sinais de violência sexual. Ao lado do seu corpo havia os documentos e um crucifixo de madeira. O que deveria ter sido um dia comum se tornou um pesadelo para a comunidade de Nova Friburgo. Porém, esse crime era apenas o começo de uma série que ainda estava por vir. Com testemunhos oculares, as investigações foram direcionadas rapidamente para os dois irmãos, Ibrahim e Pedro, como possíveis responsáveis do crime. Contudo, as provas não eram suficientes para conectá-los ao crime. A comunidade local estava atordoada com a ideia de que os autores desse crime poderiam estar entre eles, porém, os irmãos não estavam satisfeitos e continuaram a atacar com mais frequência. Foi quando, em setembro de 1991, eles mataram uma menina de apenas 11 anos, chamada Norma Cláudia de Araújo. O corpo da vítima também foi encontrado nu e com sinais de violência sexual após sua morte. A descoberta do corpo de Norma aprofundou as suspeitas sobre Ibrahim e Pedro. E mesmo com as autoridades ainda enfrentando desafios consideráveis na coleta de provas sólidas contra os irmãos, eles seguiram nessa linhagem e os levaram para um interrogatório. Foi durante o interrogatório que Ibrahim fez uma confissão surpreendente. Ele admitiu o assassinato de Norma, a criança de 11 anos, mas negou qualquer envolvimento na morte de Eliana. A justificativa que ele apresentou para a morte da garotinha foi que ela disse não gostar de preto. Ele foi condenado e ficou detido até os 18 anos. E no ano de 1993 foi solto após cumprir sua detenção. No entanto, o caso estava longe de ser encerrado, pois a segunda pergunta sobre o envolvimento de Pedro na morte de Eliana ainda pairava no ar, lançando uma sombra de incerteza sobre a cidade de Nova Friburgo. Em 1993, após a soltura de Ibrahim, a assistente social Maria de Oliveira Tostes, que havia acompanhado o caso de perto, fez uma afirmação preocupante. Ela disse: "Ele não é mais o mesmo. Seu olhar é frio. Não é mais o doente da roça. Ele aprendeu que não desviou." Essas palavras lançaram uma sombra de apreensão sobre o destino premeditado dos irmãos.
A confissão de Ibrahim, embora tenha levado a sua detenção pelo assassinato de Norma, também deu a entender que algo sinistro estava acontecendo nos bastidores. Enquanto a cidade tentava superar o choque dos acontecimentos recentes, o assassinato de Eliana permaneceu sem solução. A história dos irmãos necrófilos era um quebra-cabeça macabro e desafiador. À medida que a cidade se esforçava para se recuperar, a pergunta sobre o destino de Pedro e o esclarecimento do assassinato de Eliana continuavam sem respostas definitivas. E como premeditado, em 27 de fevereiro de 1995, ocorreu um novo crime semelhante. O casal Elisete Ferreira Lima e João Carlos Maria da Rocha foi vítima de um ataque brutal. O marido, João Carlos, foi para cima dos irmãos, mas acabou sendo atacado com pedradas na cabeça, o que resultou em sua morte. Foi então que Ibrahim e Pedro o violentaram sexualmente. Em seguida, eles pegaram Elisete e a levaram para o meio da mata. Porém, em um momento de desatenção dos irmãos, a vítima conseguiu fugir e foi socorrida por moradores da região, que a levou para o hospital. E lá, ela relatou toda a situação de forma detalhada para as autoridades. E assim, Ibrahim e Pedro foram identificados como os responsáveis. Após o relato de Elisete no hospital, a revolta se manteve pela comunidade e atingiu seu ponto de ebulição. Um grupo enfurecido pela raiva foi até a casa da família Oliveira, onde atirou fogo no local em um ato de justiça pelas vítimas. Os familiares dos criminosos, diante do caos, fugiram e desapareceram, nunca mais sendo vistos na cidade. Ao mesmo tempo, uma enorme caçada foi organizada para encontrar os irmãos necrófilos. Voluntários, autoridades e membros da comunidade se uniram em uma missão para capturar os assassinos. A cidade estava determinada a ver os irmãos enfrentarem a justiça. A caçada envolveu uma busca intensa nas matas e áreas rurais da região, onde os irmãos eram mestres em fugir e se esconder da polícia nas densas matas por longos períodos de tempo. E como os jornais da época disseram, eles estavam vivendo como animais para não ter que pagar pelos seus crimes. E por mais que parecesse o fim do túnel para os irmãos, essa caçada não foi motivo para que eles não continuassem com as mortes. Foi então que no dia 1º de abril de 1995, com um pouco mais de um mês de caçada, um acontecimento abalou ainda mais a cidade. Os moradores encontraram o corpo sem vida e com sinais de abuso, pois havia um objeto introduzido na vítima, que era Vera Lúcia Damasceno, estirado em uma área isolada da floresta. Curiosamente, Vera Lúcia era tia dos foragidos, os irmãos Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira. De acordo com fontes, haviam suspeitas de que, ao longo dos dias, Vera costumava levar suprimentos para os criminosos, enquanto eles se escondiam nas matas. Porém, sua ajuda aparentemente não a protegeu de se tornar mais uma vítima dos irmãos. A cidade estava em luto e apreensiva, enquanto as autoridades continuavam sua busca implacável pelos criminosos. A caçada estava longe de terminar e a população estava sentindo um abandono por parte das autoridades e então começaram a se autoproteger. Os moradores andavam armados e as mulheres andavam acompanhadas de um ou mais homens com a intenção de ter uma proteção maior. Enquanto isso, nas matas, as buscas permaneciam de forma lenta, afinal, os equipamentos utilizados eram velhos e sem muita tecnologia, e além disso, os policiais foram atacados por carrapatos, o que deixou o que era difícil quase impossível. Os irmãos, com seus conhecimentos das matas, continuavam a se esconder e escapar, invadindo casas, roubando e matando, deixando seus rastros de terror por onde iam. E pouco tempo depois, em 17 de maio de 1995, o corpo de Odete de Carvalho, uma mulher de 56 anos, foi encontrado em sua residência. Ela foi brutalmente assassinada com golpes de foice e também foi vítima de violência sexual após a sua morte. O marido da vítima, José Lapa, ficou extremamente enfurecido e determinado a fazer justiça. Ele pegou sua arma e decidiu caçar os criminosos pessoalmente. No entanto, a caçada de José Lapa provou ser inútil e desesperadora.
os criminosos continuaram escapando pelas mãos da justiça, deixando uma cidade em constante temor. A situação era tão grave que, em junho de 1995, o prefeito de Sumidouro, uma cidade vizinha, entrou em contato com o secretário de Segurança Pública do estado, Nilton Cerqueira. O prefeito de Sumidouro estava profundamente preocupado com a gravidade dos atos dos irmãos. Diante desse desespero, a solução de Nilton Cerqueira, secretário de Segurança Pública, foi enviar o BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, para ajudar o 11º Batalhão de Nova Friburgo. No mês seguinte à chegada do BOP, foi a vez do corpo de Iracy Azornélias, uma mulher de 67 anos, ser encontrado. Ela foi deixada na cozinha de sua própria casa. Iracy foi estrangulada com sua própria saia e também foi violentada sexualmente após sua morte. Nos dias que seguiram ao horrível assassinato de Iracy, os irmãos necrófilos acompanharam sua onda de terror. Eles passaram a assaltar fazendas locais, roubando as propriedades. E em 19 de setembro de 1995, Márcia Cristina Melo, uma jovem de 18 anos, quase se tornou mais uma vítima dos criminosos. Enquanto estava ao lado da sua mãe, Raquel, e da sua irmã, Andréia, Márcia viu Ibrahim tentando invadir o sítio, portando uma foice. No entanto, Márcia não se deixou intimidar. Ela e sua família se trancaram em um cômodo, onde Márcia sacou uma arma, um revólver calibre 38, que adquiriu de seu pai. Quando os criminosos pretendiam arrombar a porta, Márcia atirou na região da porta, forçando os irmãos a se recuarem e fugirem. Porém, eles continuaram. Em 18 de novembro de 1995, Onofre Gomes retornou para sua casa na região da Janela das Andorinhas e encontrou seu filho, Adriano Faustes Gomes, de 9 anos, desmaiado na cozinha da sua residência. Ele levou o garoto para o hospital às pressas, mas, infelizmente, 2 dias depois, Adriano faleceu. Para todos na comunidade ficou evidente que o ataque foi obra dos irmãos. E para agravar ainda mais a situação, no dia do ataque, o garoto estava sozinho em casa com a sua mãe, Maria Dulcineia Faustes, de 39 anos, que estava grávida de 7 meses. No mesmo dia do falecimento do seu filho, Onofre, ao lado de outros homens, encontrou o corpo de sua esposa na mata. Maria Dulcineia havia sido arrastada para os arbustos, onde foi violentada sexualmente e asfixiada com o seu próprio sutiã. A caçada dos irmãos chegou a um momento crítico quando Ibrahim, de 19 anos, foi baleado pelo subcomandante do BOP, Fernando Príncipe Martins. Mesmo ferido, Ibrahim conseguiu fugir para a mata. No entanto, 2 horas depois, seu corpo foi encontrado sem vida. A morte de Ibrahim foi recebida como um momento de alívio para os moradores de Nova Friburgo, que se amontoaram em frente ao IML para testemunhar o fim de sua jornada. Para evitar ações desnecessárias, seu corpo foi transferido para uma cidade vizinha, onde foi enterrado como indigente. Vários meses depois, em 17 de junho de 1996, Pedro Henrique de Oliveira, de 21 anos, tomou a decisão de se mudar de uma fazenda onde havia pedido que os moradores chamassem a promotora Elisete Carneiro, que comandava as investigações. O motivo por trás desta mudança foi o medo de que a população se reunisse para linchá-lo. Elisete Carneiro foi buscar pessoalmente Pedro, que desde o princípio alegava inocência. No entanto, no momento de sua prisão, Pedro estava fraco e debilitado. Após a morte de seu irmão, ele havia sobrevivido de pequenos furtos em fazendas e trabalhos. A notícia de sua rendição marcou o início de um período de paz relativa na região. A morte de Ibrahim e a prisão de Pedro trouxeram um alívio para a comunidade de Nova Friburgo, que havia enfrentado anos de terror nas mãos dos irmãos necrófilos. Agora, a cidade finalmente poderia começar a se recuperar das cicatrizes deixadas por esses crimes hediondos. Juntos, os irmãos necrófilos, Ibrahim e Pedro Henrique, foram responsáveis por ceifar a vida de 14 pessoas, deixando um rastro de horror e tragédia em sua jornada criminosa. Entre as vítimas, 12 eram mulheres, um homem e um garotinho. O julgamento de Pedro pelo júri popular teve início no dia 1º de setembro de 2000. No tribunal, ele alegou inocência, alegando não ter participado de nenhum dos assassinatos cometidos. Pedro se colocou como espectador dos crimes de seu irmão, Ibrahim,
Mas devido à falta de provas, a promotoria acabou acusando apenas pelo assassinato de João Carlos Maria da Rocha e por tentado ao pudor a companheira de João, Elisete Ferreira Lima. Após avaliações psiquiátricas, sua culpa e sanidade foram determinadas. Pedro recebeu uma sentença de 34 anos de prisão. No entanto, como é conhecido no Brasil, o sistema de justiça nem sempre é rigorosamente aplicado, e Pedro acabou saindo antes de cumprir toda a pena. Após sua liberação, ele se envolveu com o mundo das drogas e traficantes, o que foi descoberto em sua posterior prisão por tentar entrar com drogas em um presídio. Nesse novo caso, ele foi condenado a 7 anos de prisão e atualmente está cumprindo sua pena em Maricá. Hoje, Nova Friburgo se recupera das cicatrizes deixadas por esses eventos chocantes. Os crimes dos irmãos necrófilos continuam a ecoar na memória da cidade e deixam um lembrete sombrio de como a violência pode afetar a vida de todos. E assim eu finalizo por aqui. Até a próxima!